Iniciando então a reunião do colegiado, a gravação já começou. Todos estão me ouvindo, né? Imagino que sim. Sim. Tá bom. Vamos começar pelos informes. Inicialmente gostaria de informar que a servidora Cristiele pediu para informar que ela não pode estar presente hoje por motivo de médico, tá? Ela tentou trocar lá, mas não conseguiu. Então ela justificou a ausência dela na reunião de hoje. Em seguida, Ana quer comentar sobre o SAD 2021. Professora Ana. Oi, tudo bem? Sim, posso fazer o comentário. Eu só preciso abrir aqui rapidinho o e-mail para Eu já falar. abro aqui para você. Eu agradeço então, Posses. Eu estava começando a organizar aqui a SAD. Bom, colegas, boa tarde. Então, é um informe rápido, né? Mas também vem ao encontro, até alguns alunos já estavam perguntando quando haveria a oportunidade da avaliação dos professores pelos estudantes, né? Então, foi deflagrado, aí como vocês veem no e-mail que foi encaminhado pela DGP, que na data a partir de 9 de junho até 30 de julho, né? Haverá, então, o sistema de avaliação docentes, o SAD, vai estar aberto para que os alunos, né, de todas as turmas do campus, com exceção dos cursos FIC, possam se manifestar aí a respeito do semestre 2021 tá? Então, nessa próxima reunião com os coordenadores e CP, nós vamos estar organizando, né, de que forma isso vai ser executado no nosso campus, mas só para deixá-los a par, então, que vai acontecer de uma forma coordenada entre chefia, DEP, coordenadores de cursos e coordenadoria pedagógica. Tá bom? Tem um pequeno vídeo já, quem quiser ir repassando aos seus pares, né? Mas o processo vai ser executado de uma forma organizada e conjunta, né? Aí coordenada pela própria chefia DEP, dentro, obviamente, do período aí estipulado. Tá bom? Muito obrigada, era só esse o informe. Ana, você quer responder a Roberta Oi, agora? Roberta. Sim, a professora Roberta pergunta se será avaliado o formato do questionário a ser aplicado, já que houve alterações nas questões. Roberta, nós recebemos, como você pode ver ali na divulgação, né, o instrumento, enfim, fechado da DGP. Se houverem questionamentos em relação ao formato do questionário, eu posso, obviamente, fazer essa ponte e repassar esses questionamentos à DGP, certo? Não houve um momento de consulta, tá, Roberta? Chegou já no formato do formulário pronto, tá? Os CPAs... A do CPA está ocorrendo em paralelo, né? Outra avaliação. Sim, é distinta, né? Não é. Essa diz respeito aos alunos em relação às unidades curriculares e docentes, né? No semestre 2021, tá, Isabela? Não diz respeito a CPA, é mais abrangente, né? Envolve infraestrutura do campus e outras questões, tá? Nesse caso, é só relativo à avaliação dos professores. Obrigada. Então, pessoal, antes da gente entrar na pauta, e pensando que hoje a pauta possivelmente a gente vai se estender bastante, eu pensei em a gente organizar a pauta assim, 15 minutos para a posse dos novos membros do colegiado, né? Davi e Beatriz já estão aí, né? A proposta depois 30 minutos para discutir a proposta de inclusão de sábados letivos opcionais para todos os cursos. Eu acho até que eu pus um pouquinho de tempo a mais, mas enfim, melhor garantir, né? 15 minutos para
para o CISP apresentar o seu posicionamento, né, em relação a uma pesquisa que eles fizeram, e depois a gente entra na pauta mais polêmica, que é o acionamento da fase 1 do plano de contingência. Aí, 1 hora para a gente poder debater bastante e fazer a votação, né? Todos estão de acordo que a gente siga essa ordem de pauta com esses tempos? A gente consegue estender mais um pouco, tá, Roberta? A rigor, a gente pode estender um pouquinho, sim. Eu acredito que hoje a gente consegue finalizar essa votação, tá? De qualquer forma, já adiantando um pouco a discussão, acionamento de fases é um tema que ele vai estar vindo rotineiramente para o colegiado, né? Porque isso daí, a situação na cidade muda, né? Constantemente na região. Então, constantemente estaremos discutindo acionamento de fase, né? A gravação já está sendo feita, tá? Leva uns dias para ficar disponível para mim na minha conta, e daí eu coloco para garantir, eu coloco num drive do Google e num HD externo. E depois a gente pode fazer links, né, na página. Eu acho que a Beatriz pode ajudar, a Paty fazia isso, agora ela está fora, eu não sei exatamente como que é. Mas de qualquer forma eu posso enviar o link do drive, né? Não tem problema. Também, Beatriz. Eu acho até importante, né, para divulgar bastante. Coloca no YouTube. Então, pessoal, vamos entrar na pauta. Em primeiro lugar, vamos dar posse aos novos membros do colegiado em relação ao processo eleitoral simplificado, né, no qual foram eleitos o Davi e a Beatriz. O Davi para titular e a Beatriz para suplente no segmento TAI. Então, seguindo essa ordem, eu vou primeiro ler o termo de posse do Davi, por ser membro titular, e em seguida da Beatriz, tá? Vou compartilhar na tela ali para ficar no vídeo também. Um pouquinho. Será que eu acertei? Um outro. Pronto. Então, Davi, o termo de posse está apresentado aqui. É o presidente do colegiado do campus Itajaí, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições legais, imposta Davi Cel Yan, no colegiado do campus Itajaí do IFSC, como representante titular técnico-administrativo em educação, para mandato de 27 de maio de 2021 a 27 de maio de 2023. Você está de acordo, Davi? Opa, de acordo. Obrigado, Davi. Peço desculpas se eu li o teu nome em algum momento equivocado. Tudo certo. Então, agora o termo de posse da Beatriz. Certo? Parabéns, Davi, pela eleição. E seja bem-vindo ao grupo aí.
Então, Beatriz, vou ler aqui o termo de posse, tá? E depois eu faço a pergunta para ti. O presidente do colegiado do campus Itajaí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições legais, empossa Beatrice Correia de Oliveira Gonçalves, no colegiado do campus Itajaí do IFSC, como representante suplente, técnico administrativo em educação, para mandato de 27 de maio de 2021 a 27 de maio de 2023. Beatriz, se você está de acordo? Oi, Rosa, sim, estou de acordo. Obrigado, Beatriz. Parabéns, seja bem-vindo ao grupo. Então, pessoal, eu vou fazer as assinaturas digitais posteriormente, e daí a gente publica, tá? Próximo item de pauta, vejam que foi bem menos de 15 minutos. O próximo item de pauta, proposta de inclusão dos sábados letivos opcionais. Professora Ana, você quer dar uma contextualizada e apresentar? Sim, eu gostaria, por favor, se você puder me dar ali a opção de apresentação para conta Eu posso da Ana. apresentar para ti, mas eu tenho Pode ser. dois Ótimo. calendários no e-mail, o 21 e o descritivo. Qual deles? Pode ser o descritivo. Não, Tá. perdão. A grade. Calendário. Tá bom. Eu vou abrir aqui, se você me falar que é o outro, daí eu abro outro. Não, é o da grade já é o suficiente. Bom, colegas, então, contextualizando um pouco a respeito dessa solicitação, né? Nós aprovamos o calendário 2021 na reunião do dia 26 de novembro, e naquela ocasião nós ainda, né, como sempre, tínhamos expectativa de, no retorno das férias de verão, de janeiro, podermos estar retomando, pelo menos parcialmente, né, alguma das atividades presenciais, o que para o semestre 2021-1. Nós já sabíamos que até 30 de abril não haveria essa possibilidade, mas existia uma possibilidade, caso o Consup assim entendesse, né, possível fazer essa avaliação através dos colegiados de cada campus. Como nós não temos, né, diante da situação atual, tanto em relação à liberação do Consup, quanto à nossa situação da região, em relação ao estado de gravidade das infecções, nós, para que possamos aí acomodar de uma forma menos apertada, vamos dizer assim, né, o cumprimento dos 100 dias letivos, que para o semestre 2021-1 em diante se faz necessário o cumprimento dos 100 dias letivos, não está mais flexibilizado, tá? Então, diante dessa perspectiva, eu, em conversa também com os coordenadores, né, optamos por trazer a proposta de inclusão de mais alguns sábados letivos opcionais no calendário de 2021, semestre 1. Então, se vocês você tem condições de dar um pouquinho mais de zoom no calendário, por favor? Isso, obrigada. Então, se vocês notarem no calendário, eu só iniciei as alterações, vamos dizer, a proposta de alteração a partir aqui do dia 29 de maio, tá? E todos esses sábados que estão nessa cor marrom, né, estão propostos para discussão para serem sábados letivos opcionais. Isso acrescentaria, nos daria uma margem de 6 dias letivos a mais no semestre 2021-1 para todos os cursos, tá?
A vantagem de termos essa margem, especialmente em relação aos dias que nós temos já deliberado para conselho de classe final. Então, o conselho de classe final do semestre 2021 acontece em setembro, a partir do dia 18, que é um sábado letivo. Então, 18, 20, 21, 22 e 23 serão os 5 dias de conselho de classe final, tá? Então, seriam 5 dias, digamos, de atividades letivas, mas com participação parcial dos alunos, porque nesse momento os representantes de turma participam dos conselhos, mas não o montante da turma como um todo, certo? Então, facilitaria a inclusão dos sábados letivos opcionais, especialmente naquelas unidades curriculares em que é preciso, né, todos os encontros letivos de forma síncrona. Então, eles teriam aí a opção de utilizar esses 6 dias de sábado letivo opcional para estarem realizando tanto encontros síncronos como assíncronos, né? Ambas as modalidades de atividades não presenciais podem ser agendadas aí nos sábados letivos opcionais, tá? Eu só gostaria de chamar a atenção, talvez os colegas não tenham percebido, mas já foi votado em 26 de novembro vários sábados como letivos, que não são opcionais. Então, se percebemos o dia 22, 19, 17, né? 22 de maio, 19 de junho, são dias letivos. Isso já foi aprovado em 16 de novembro para que pudéssemos cumprir os 100 dias letivos regulamentares. Então, essa alteração, isso não foi uma alteração, isso já estava posto, né, desde novembro de 2020. A alteração diz respeito somente aos sábados que estão marcados como marrom, que é 29 de maio, 26 de junho, 10 de julho, 14 de agosto e 28 de agosto e no dia 4 de setembro. São os 6 sábados letivos opcionais que eu trago aqui para discussão com os colegas, tá? Eu acho que o contexto é esse. Estou aberta a questionamentos aí. Tainá, Oi, pois não. eu posso falar um pouquinho? Por favor. Como um calouro que acabou de entrar no curso, eu tenho pouca propriedade para trazer alguma coisa em relação à instituição na qual eu sou novo. Mas, como calouro, eu gostaria de passar que, assim, a gente tem algumas dificuldades quanto a alguns casos de EAD que nós, como alunos, já encaminhamos à coordenação do curso, onde a aula proposta ANP, não presencial, na qual o professor utiliza da videoconferência para lecionar, a gente crê, e é feito pela maioria dos casos, o professor ele vem, apresenta o conteúdo e passa o exercício para com que a gente faça depois para ser entregue na semana seguinte. O que tem sido muito bom e tem funcionado muito bem. O nosso problema está sendo com alguns casos onde esse tempo ele não é utilizado para lecionar, e sim para está aqui o conteúdo e estou aqui para tirar dúvidas. Eu creio que 45 minutos somente para tirar dúvidas não seja o suficiente para apresentar um conteúdo para os alunos. Então, assim, o quanto antes a gente puder ter a oportunidade da flexibilização para a gente poder estar presente e retornar, eu creio que é interessante, porque, assim, desde que não seja obrigatório aqueles que têm comorbidades ou opiniões distintas e não quer estar presente, eu creio que é totalmente aceitável. Eu acho que o que não pode ser feito é com que seja tirado a opção individual de cada um que está à disposição de estar presente, sim, no campus e que gostaria de estar lá. Eu creio que esse é um ponto bem relevante, não pode ser tirado a liberdade individual de cada um.
né? Oi, Luiz Guilherme, eu agradeço aí tua manifestação. Nós vamos ter um momento, que é o momento quando nós chegarmos ali, Luiz Guilherme, na discussão da pauta a respeito da ativação da fase 1. Aí é um momento mais adequado onde essa tua fala se encaixa, tá? Nesse momento a gente está só discutindo, independente se retornaremos ou não, ou quando, se o colegiado entende interessante e pertinente termos essa possibilidade de 6 sábados letivos opcionais, tá? Mas eu agradeço a tua colocação, peço que, se você se sentir à vontade, de se manifestar novamente quando o tema for colocado a respeito da ativação da fase, tá bom? Claro, claro. Obrigado. Obrigada. Com licença, Ana. Oi. Vai entrar em pauta aqui nessa conferência sobre a metodologia de ensino do curso ou sobre a questão do EAD, assim que a gente está estudando agora, a metodologia de certos professores? Não, Aline, boa tarde. Não, querida, nesse momento, nesse nosso colegiado, a gente trabalha as questões que estão colocadas em pauta. Mas é bastante pertinente a tua preocupação e uma oportunidade, quer dizer, tanto você pode conversar a partir do seu regente, o coordenador de curso, ou se quiseres, inclusive, a presença, né, minha, da chefia DEP, da coordenadoria pedagógica, a gente pode sim agendar um momento com os alunos e representantes de curso, talvez até a partir do formulário da avaliação do SAD, né, que eu comentei no informe dessa reunião, tá? Mas hoje nós não temos na pauta da reunião, né, esse tema, tá? Ana, eu acho que a Sabrina trouxe uma questão interessante ali. Eu acho que vale a pena a gente discutir, mesmo que ela não seja representante. É uma questão que impacta ali os docentes. Eu acho que ajudaria a esclarecer o porquê dos sábados letivos, e o Thiago também comentou ali. Eu acho que é interessante, se puder comentar ali. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Já que consta no calendário, já os que constam... Posso, enquanto a Ana está lendo ali a colocação da Sabrina, o meu entendimento do que foi exposto é que nós vamos ampliar o quantitativo de sábados letivos. Consequentemente, essa ampliação vai ficar não obrigatória, né? E o docente vai ganhar a liberdade de poder escolher quais sábados vai adotar e quais não vai. E naqueles que são obrigatórios, aquele quantitativo de obrigatórios, a gente tem que cumprir. Então, se tem lá 3 obrigatórios, eu tenho 3 para cumprir, mas não exatamente naquela data específica. Eu posso escolher agora que a gente vai ampliar a oferta. Seria isso, não? Exatamente, Tiago. Exatamente, Tiago. Exatamente essa a intenção. É dar um pouco mais de flexibilidade, né, aos colegas, porque nós temos que cumprir 100 dias letivos. Antes, sem essa opção dos 6 sábados em marrom, o docente não tinha escolha, né? Ele teria que estar ministrando atividades síncronas ou assíncronas em cada um, né, dos sábados letivos aí para cumprir as suas 20 semanas. Se nós incluirmos esses 6 sábados letivos opcionais, dá um pouco mais de liberdade aos colegas, tá bom? E também, esclarecendo mais um pouco, e também dá a oportunidade, né, dos colegas que têm, por exemplo, nosso conselho final, como eu comentei, está marcado 18, 20, 21, 22, 24. Então, as unidades curriculares que nesses dias não vão estar desenvolvendo atividades letivas, porque nós já vamos estar em conselho, né? E a data final agendada para a inclusão das notas é o dia 16 de setembro. Né? Então, dia 16 de setembro, conforme aprovado ali na reunião de novembro, é a última data para a inclusão das notas nos diários, justamente para que os coordenadores tenham pelo menos um dia
para se preparar, né, e preparar aí o material para entrar em conselho de classe. Então, se nós contarmos assim, né, nós teríamos aí 6 dias, vamos dizer, onde avaliações não podem ser mais aplicadas, que é do dia 17 até o dia 24. Então, esses 6 dias podem ser compensados, né, com esses 6 sábados letivos opcionais. Sim, Sabrina, o sábado, dia 18 de setembro, será conselho, porque nós não temos, né, historicamente, nós precisamos de 5 dias de conselho. Então, trazendo o último dia letivo de setembro, é o dia 23. Então, trazendo de trás para frente, né, a não ser que... aí nós traríamos... isso foi o entendido na reunião de 26 de novembro, tá, Sabrina? Mais alguma dúvida? A Jéssica trouxe ali uma pergunta. Teremos alocação de sábados para cada dia da semana ou se fica totalmente a critério dos docentes? Quais utilizar? Eu não fiz a alocação dos sábados pelos dias da semana, não houve nenhuma também proposta ali por parte dos coordenadores, né? Até porque a sugestão é que nos sábados letivos sejam realizadas preferencialmente atividades assíncronas, né? Mas havendo a necessidade da atividade síncrona, eu entendo que talvez possa... Pergunto, pois como vamos garantir que os obrigatórios serão usados? Então, nós vamos garantir no número de encontros no fechamento do diário, né, Jéssica? Tem que haver atividades nesses dias, mas entendi. 20 encontros. Não, é que daí o docente vai, por exemplo, marcar a entrega de atividades assíncronas, uma sugestão, para os momentos dos sábados letivos obrigatórios. Dessa forma, a gente garante, né, que estamos cumprindo aí com o calendário. Eu vou abrir ao Thiago, mas se for o entendimento dos colegas que é preciso fazer esse ajuste, podemos fazer. Eu posso, com certeza, distribuir entre os dias da semana. Tá? Vou passar a palavra ao Thiago. Olha, no meu entendimento, pessoal, a gente está confundindo, trazendo mais elementos para uma coisa que é simples. A proposta é tornar mais sábados passíveis de serem utilizados como sábado letivos. Não quer dizer que eu tenha que usar todos os sábados. Isso traz para a autonomia docente ele poder ajustar, olha, eu não vou conseguir, vai ter um feriado aqui, que no meu planejamento aqui que a gente fez, caiu a minha aula no meio de um feriado, eu vou usar o sábado como atividade extra assíncrona. Lógico, a gente já tem aquele entendimento de que nós não vamos fazer avaliações nos sábados. E nós estamos considerando que até o final do semestre, que vai ser lá em setembro, nós vamos estar todos numa condição ainda de restrição de acesso ao campo, de restrição de aula presencial. Caso a gente venha a conseguir ter algum tipo de retorno presencial, caso seja viável a gente deflagrar um prosseguimento de fases e assim por diante, nós vamos ter que voltar aqui e conversar sobre isso de novo, vai ser feito, não dá para a gente planejar isso agora. Mas vejo importante que nós tenhamos assim, olha, existe um número X de sábados que tem que ser letivo. Esse quantitativo tem que se manter. Só que eu não preciso fazer naquele sábado específico, eu posso fazer no subsequente, que não estava previsto, ou num outro, e melhor ajustar ao meu conteúdo. Eu acho que é simples a questão, sabe? Thiago? Era isso. Pedi para você baixar a mão ali. Vou limpar o meu status também. Assim, uma sugestão, a gente aprovar essa inclusão de sábados e como encaminhamento a posterior a Ana fazer essa distribuição de dias.
Acho viável, acho legal a proposta, e aí, E daí inclusive, eu já peço fica menos solto, né? isso, eu peço o apoio dos coordenadores, e aí eles repassam aos colegas, né, em cada curso. Acho interessante essa tua indicação, Paz. Obler? Oi, professores. Essa questão é interessante. Eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Falamos dos sábados letivos para todos os níveis, ou estamos falando unicamente no ensino integrado, ensino médio? E outra questão que foi bem colocada ali pela professora Roberta é que a gente já está convivendo com algum tipo de dificuldade, e acho que até alguns alunos já tentaram explicitar isso, com relação a um excesso de atividades que acabam sendo disponibilizadas para a realização justamente de forma síncrona. Então a gente tem que ter muita parcimônia aí para lidar com esse tipo de coisa, para não sobrecarregar de fato. A gente está tratando uma questão legal, que a Jéssica bem lembra a respeito do que a LDB trata sobre a questão do dia letivo, né? Mas a gente não pode perder de vista também que nessa modalidade, nessa condição de assíncrono, o volume tem sido substancialmente maior para os alunos e a reclamação, a gente vai falar com base nas reclamações, também tem sido recorrentes. Então, cabe a gente ter um pouco de cuidado nessa questão, dessas alocações e na forma como vai ser utilizado esse tempo, tá certo? Eu acho que a gente tem que pensar também nisso. Saúde, quando falamos em saúde, a gente não fala apenas em saúde física, mas também mental e inclusive dos alunos, certo? A sobrecarga, o estresse e tudo aquilo que pode gerar uma síndrome de burnout é complicadíssimo. Então, eu acho que legalmente nós estamos, do ponto de vista burocrático, o encaminhamento está tranquilo. O meu medo, e que leva em consideração o que outros colegas falaram, é do ponto de vista operacional. Se isso vai repercutir num determinado tipo de aumento de carga e a gente acabe tendo o quê? Uma insatisfação do corpo discente, tendo um cansaço do corpo discente e comprometer a qualidade em si. Era só isso. Mas, primeiramente, me gostaria de saber em que níveis nós estamos tratando desses 100 dias letivos. Obrigada, professor Ubler. Então, de acordo, né, com o RDP, o nível técnico e graduação tem aí, historicamente, que se cumprir os 100 dias letivos. Nós podemos, até existe, né, a discussão se a graduação precisa seguir esse calendário, mas o entendimento é que, até esse momento, sim. Então, eu concordo com o que você colocou e, de novo, acho que, então, gostaria de seguir a sugestão do POSAS, que nesse momento, se o colegiado achar pertinente, aprovamos a proposta dos sábados letivos, mas com o encaminhamento de que a chefia DEP, junto com as coordenações de curso e corpo docente, né, para cada curso, de organizar aí essa distribuição das unidades, das disciplinas e do formato, né, da UC que vai acontecer e quando vai acontecer, para evitar. Eu acho bem lembrado, bem pertinente. A gente viu isso por todos os conselhos de classe, né? Solicitação de não acúmulo de atividades no mesmo período, no mesmo dia. Ana, e é importante também a gente verificar se nessa situação que a gente está particular, até o final do ano, né? Se é a questão da comprovação de atividade de 4 horas para ser dia letivo ainda, se não tem uma exceção para isso nesse momento, tá? Acho que valeria a pena verificar isso. Porque a gente está trabalhando por atividade, né? Ok, isso eu não tenho a resposta, eu vou buscar junto à PROEM, bem colocado. Posso pôr para votação, pessoal? Querem mais algum esclarecimento? Podemos colocar em votação. Eu precisaria saber também se a gente pode colocar pelo chat ou por enquete. Como tem muita gente hoje na sala, né? A sala tá quase cheia, estou recebendo bastante notificação sobre isso. Eu acho que eu vou abrir uma enquete, então. De qualquer forma, pessoal, a votação ela é aberta, tá? No colegiado a gente vota e a gente expõe quem votou. No quê? Ubler? Ubler? Você levantou a mão ou você abaixou? Oh, desculpa, não, eu te levantei, mas não abri o áudio.
nós estamos falando, nessa última fala do professor, a participação de todos é possível, como está falando, perguntando o Daniel Ouro ali, mas a votação é por parte dos titulares, imagino eu. Acho que agora nós temos a votação dos titulares, certo? E aí outro ponto, eu gostaria que deixasse encaminhado na forma de proposição, porque da maneira como está colocado, não se trata só de aprovar os sábados letivos, isso vai ser aprovado esses sábados letivos opcionais, mas também, vírgula, como falou a professora Ana, ajustando a questão dessa carga na medida que for possível, né, na medida que for, que nós tenhamos condições de ajustar esse quantitativo de conteúdo no momento, tá bom? Então, eu acho que vale a pena colocar também no encaminhamento aquilo que a professora Ana falou sobre a adequação das atividades para esses sábados letivos. Então, pessoal, eu vou criar uma enquete, tá? Só antes de iniciar a votação e fazer a enquete, eu gostaria de explicar para todos que estão na sala, eu estou vendo que tem bastante gente, né? Então, acho que cabe esclarecer. No colegiado, o colegiado é a casa da comunidade, tá? Todo mundo é convidado a participar, a vir, a emitir sua opinião, não tem problema. Mas na hora de votar, como é um sistema representativo com eleição, votam apenas os representantes do segmento. Então eu vou dizer para vocês quais são os representantes, titulares e suplentes, e quem que vota hoje, tá? Então, em relação à gestão, votaria o Wagner e a Ana, diretor de administração e diretora de ensino, pesquisa e extensão. Em relação aos docentes, os titulares são o Douglas e o Eduardo Hubler, os suplentes são a Roberta e o Tiago. Em relação ao segmento discente, estudantes, né? Os titulares são a Isabela e o Rafael, e os suplentes são Samuel e, deixa eu lembrar o nome dele, Jackson. Tá? Em relação à comunidade externa, os titulares são o Bachauer e a como é que era mesmo? Maria Isabel. Tá? É que eu acho que aqui no sistema chama de enquete. É votação, sim. Sabrina, eu posso pôr a opção não votante, sim. Eu já vou criar aqui. Era isso que eu ia sugerir, Posas. Para poder fechar a enquete, vai ter que ter membro não votante. Então, tem que colocar a opção aprova, reprova, abstenção e não votante, né? Tem que ter para poder todo mundo responder e fechar o questionário. Senão, vai só ficar aparecendo para quem elaborou a enquete, no caso tu, entendeu? Uhum. Pode deixar que eu já estou preparando aqui, então. Aprova. E tem que pôr a abstenção também, né? Isso. De qualquer forma, assim, Lu Posas, tu como presidente do colegiado, tu vai estar vendo quem está votando. Então, tu não precisa esperar, tu pode fazer uma enquete que não coloque essa questão do não sou votante e tu vai ver quem está votando ali. O problema é que vai ter uma lista enorme, você tem que ficar contando quem está votando, né? Quem é membro, quem não é e tal, só isso. Mas, então, mas tu teria esse resultado na tua mão também, sabe? Eu já pus o não sou membro votante aqui, e daí eu vou pedir aqui para os membros que eu vou anunciar agora para votarem, tá? Então, quem que vota hoje? Além dos membros da gestão, o Douglas e o Hubler, tá? Eu esqueci de mencionar, no segmento TAI, a Cristiele é titular, o Davi é titular, a Beatriz é suplente. Hoje estariam votando a Beatriz e o Davi, porque a Cris está ausente, tá? Então, os dois estariam votando hoje. O discente votariam Rafael e Isabela, docente Eduardo Hubler e Douglas, e do membro externo, o Marcelo Batschauer. Tá certo, pessoal? Eu vou iniciar a enquete agora.
se está tendo alguma coisa no chat, eu não consigo ler. Está tendo algum comentário contrário ou posso pôr em votação? Se alguém puder abrir o áudio e me explicar, me falar. O Douglas sugeriu fazer nominal, Posas. E a Maressa também sugeriu fazer direto no chat. Apenas os membros titulares. E os Tá, demais... então podemos fazer sim, só que daí a gente precisa de o acordo de todos que estão na sala de não escreverem nada no chat enquanto a gente está fazendo votação. Eu acho que esse é o problema. Ou faz nominal ou faz a enquete, porque controlar o chat público para ninguém escrever em determinado momento, eu acho que é complicado. Tá, então vamos fazer nominal, gente. Para também não perder muito mais tempo, vai ter outras votações, né? Vou anotando aqui, tá? Só eu vou acho começar. importante possas, desculpa, só escrever exatamente o que estamos votando ali no chat. Qual é a proposta que está em votação? Isabela, você pode explicar se não tem problema. Não é obrigado, só se for abstenção, você pode... Vou escrever aqui. Votarei. Vou escrever no chat o que nós vamos votar, tá? Tá? Votaremos a aprovação do calendário com os devidos encaminhamentos conforme discutido na reunião. Então, Isabela, em relação à aprovação do calendário, você vota sim ou não? Ou se abstém, né? Ah, tá. Então você vota sim, né? Eu já tinha notado não. Tá, então tudo bem. Rafael, em relação a essa votação, você vota sim ou não? Sim, beleza. Estou anotando aqui, tá, pessoal? Depois eu mostro para vocês a tela. Tá aí. Davi, em relação a essa votação, desculpa, pessoal, é sim ou não ou se abstém, tá? Eu não quero induzir nenhum voto. Beatriz, em relação a essa votação, como você vota? Agora seria docente, né? Por ordem, Douglas. Voto sim. Obrigado, Douglas. Ubler. Obrigado, Ubler. Agora teria o membro externo, né? Bachauer tá por aí? Tá. Vota sim. Marcelo B. Ana? Voto sim. Wagner? Então, pessoal, deu a votação por unanimidade, tá? Deu sim, está aprovado com os devidos encaminhamentos. Ana, você prossegue com os encaminhamentos, né? Certo, já estão todos anotados. Tá, e eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela agora.
Tá anotado aí. Eu vou deixar ali no notas compartilhadas também, e daí fica registrado, tá? Para quem não conhece, ali do lado esquerdo, embaixo de bate-papo público, tem o notas compartilhadas. Voltando então para a pauta, posso considerar encerrado esse item e ir para a próxima, né? Até que tem no rápido, pessoal. Próximo item de pauta, posicionamento da CISP acerca do levantamento feito junto aos servidores quanto às fases 1 e 2. Ubler? Oi, professor Posas. Eu só estou numa dúvida, na realidade, o documento encaminhado pela CISP é um documento de 6 páginas. Se eu faço a leitura dele Não quer apresentar? pontualmente, eu não sei se apresentar, pode ser, mas acho que é alternativa. Então vamos colocar aqui. Eu posso te colocar como apresentador e você foca nos pontos importantes, até, enfim. Tá bom. Já é apresentador. Bom, agora vamos ver se eu sei mexer no nosso amigo aqui, peraí. Aí o Thiago ajuda, ali embaixo. Vamos compartilhar minha tela primeiro. O Thiago é um craque aí da conferência web. Sem o Thiago não existe. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Apresentação, onde é que está isso? Cadê o Thiaguinho? Compartilhando. Aí, tá aparecendo já. Já apareceu? Então vamos lá. Agora pode ir para tua tela que tu quiser. Tá. Eu não enxergo mais agora não enxergo mais o RNP. Vocês podem então me dizer se tá visível aí, que está colocado? Para mim está visível. Tá o documento em tela já. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Bom, eu só vou fazer alguns destaques aqui e acho que ao final cabe eu fazer a leitura desse material. Antes de mais nada, né, a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público do campus de Itajaí, que é constituída pelo Wagner, pelo professor Joel, pelo professor Matias na condição de presidente, por mim como membro e também pelo professor Luiz Proença, fez um levantamento no período entre 3 e 10 de maio do corrente. Ou seja, ainda numa fase bem anterior que a gente se encontra hoje no processo. E algumas questões foram identificadas, tá? que a CISP entendeu por bem se manifestar com base nos resultados que foram identificados daquele levantamento, certo? Eu gosto de destacar aqui aquilo que é o artigo 1º dos objetivos da CISP enquanto um instituto do campus Itajaí. O artigo 1º diz que é contribuir para a gestão compartilhada com o objetivo de propor ações voltadas à promoção da saúde e humanização do trabalho, certo? Em especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravo à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho. Segundo, propor atividades que desenvolvam atitudes de corresponsabilidade no gerenciamento da saúde e da segurança, contribuindo dessa forma para a melhoria das relações do processo de trabalho. E, por fim, valorizar e estimular a participação dos servidores enquanto protagonistas e detentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes transformadores da realidade. Então, quando a gente desenvolveu esse conteúdo, que, aliás, eu quero enaltecer que o trabalho do professor Matias, que está conduzindo muito bem a CISP no nosso campus, certo? Engajado, muito envolvido, algumas considerações foram identificadas aí, que eu vou tentar destacar sem fazer a leitura de todo o material. Primeiramente, a gente se referiu, ou quis entender, de que maneira, né, o conjunto de servidores estava percebendo as suas percepções quanto às fases 1 e 2 do plano de contingência, certo? Isso é muito importante porque algumas mensagens ficaram claras a partir desse levantamento, certo? Do conjunto dos respondentes, o que se contemplou 63 respondentes entre servidores técnico-administrativos e servidores docentes, certo? 68% ou 43 respondentes eram do segmento docente e 20 servidores TAI, ou 31% do contingente, né, pertenciam a essa categoria. Então, na realidade, a gente tem alguns dados que a gente vai levantar e apresentar aqui agora. Uma delas aqui, 93%
está na faixa entre 30 e 59 anos de idade, certo? Um predomínio da faixa etária entre 40 e 49 anos, com 37%, o que já denota aí, talvez, uma perspectiva um pouco mais, uma preocupação um tanto quanto maior com relação ao advento da pandemia que está atacando a todos nós, né? Quanto à saúde do servidor, aqui é importante destacar, de um total de 62 respondentes, 43% disseram não se enquadrar em nenhum grupo de risco e nem mora ou reside com pessoas que pertençam ao grupo de risco, certo? Por outro lado, uma situação que já vem mudando desde aquele período do levantamento feito, diz respeito que... desculpa, antes disso, 56% consideram que se enquadram em algum tipo de condição de risco, ou seja, mais da metade dos consultados entende que de alguma maneira se enquadram naquela condição. Quanto a essa questão da vacinação, já até então, a imunização por meio da vacinação, até aquele momento, dia 13 ao dia 10, 2 servidores teriam passado por essa situação, sendo que hoje a nossa realidade é um pouco distinta, ainda que não tenha acontecido em um número significativo, mas outros servidores também já tiveram a chance de ser imunizados e estarem mais tranquilos. No que tange a percepção atual da saúde, isso é muito importante, tá? Dentre as 61 respostas que foram disponibilizadas, 39% dos servidores se consideram bem fisicamente, mas desgastados emocionalmente, sentindo-se estressados, ansiosos ou desmotivados. 16%, certo? Se consideram bem emocionalmente, mas fisicamente cansados após um ano de atividades não presenciais. E 24% se consideram plenamente ou totalmente desgastados física e emocionalmente. Ou seja, 1 dentre 4 servidores está numa situação de que entende que está no seu pior momento, seja físico ou mental, quando foi feito esse levantamento, e o que muito ajuda a entender a discussão que envolve, por exemplo, as fases 1 e 2, principalmente a fase 1, né, que a gente está levando em consideração no dia de hoje. Isso daí destaca, pessoal, uma situação que talvez guarde algum tipo de relação com aquilo que foi falado por um representante, não um representante, mas por alguém da audiência agora há pouco, se eu não me engano, discente. 71% dos respondentes, certo, dentre as 62 participações, não se colocam à disposição para colaborar com as ações de preparação do campus. Porém, 29% não se opuseram a isso, certo? Ou seja, de cada 10, em torno de 3 servidores consideraram que seria possível isso mediante adequação dos protocolos de sanitários, enfim, tá certo? Mas a grande maioria, 71%, ou seja, mais do que 7 em cada 10, não se colocariam à disposição, certo? Isso é muito importante a gente tratar. Quanto ao conhecimento sobre o plano de contingência, que a gente teve algumas situações, né? Um percentual significativo indicou conhecer muito bem o plano. Porém, algumas questões que surgiram ao longo do nosso documento levaram a questionar essa posição, certo? Apesar de que a consideração é de que um conjunto significativo está por familiarizado ou apropriado desse documento. 64% dos servidores entrevistados se sentem totalmente inseguros ou, no máximo, parcialmente seguros quanto à eficácia dos protocolos, ou seja, mais um motivo que nós entendemos a situação atual da maneira como está colocada. E, de modo complementar, 35%, volta ao ponto, ou alguma coisa em torno de 1/3 dos respondentes se consideram completamente seguros quanto aos protocolos sanitários estabelecidos no plano de contingência. Ou seja, voltando à fala do nosso colega discente, na realidade existe aqui, há um caso de uma relativização, onde não se pode colocar numa polarização entre sim ou não, porque existem aqueles que de fato entendem que teriam condições de frequentar as dependências da nossa unidade numa fase 1, certo? Se sentindo, inclusive, seguros quanto aos protocolos adotados. Quanto ao retorno presencial, essa foi uma questão, 46% dos servidores entrevistados falaram que não tem necessidade de retorno presencial, né, dado que suas atividades vêm sendo realizadas normalmente. Isso vai de encontro àquilo que trata a fase 1 desse plano de contingência, onde a fase 1, isso sim deixa explícito de que os casos em que as atividades possam ser exercidas remotamente devem ser consideradas, a gente vai falar disso mais à frente, certo? Mas verificou-se ainda que 26% dos respondentes relataram necessitar retornar às atividades presenciais efetivamente, para a conclusão de algumas de suas atividades, seja para integralização de carga horária de unidades curriculares, ou seja para atividades de pesquisa, dentre outras, certo? Então,
Volta ao ponto, um percentual entende que há necessidade para tanto. Quanto à política sanitária do IFSC, aqui nós temos alguns dados, na realidade, ao longo desse período, as mudanças ocorreram, nós estamos levando em consideração aqui os dados da avaliação de risco potencial da Covid-19, esses dados foram atualizados pelo professor Matias no dia 21/5, isso é semanal que é feita essa publicação, certo? Onde colocou o estado, certo? Em 15 regiões classificadas como risco potencial gravíssimo e uma região com risco potencial grave, certo? Ou seja, aqui é a estrutura do que como é feita a análise. Uma situação que Florianópolis está numa situação grave, dentro de um mapa, enquanto as demais estão numa situação considerada ainda gravíssima. Aqui é um quadro da metodologia, isso aqui eu vou passar, porque realmente é mais cabe detalhar. E aí a gente vai entrar em algumas questões. Há que se considerar um fato que em algumas manifestações nós estiveram presentes. Quando foi feito efetivamente o levantamento, e posteriormente a gente pôde ajustar essa questão, o governo do Estado, estabeleceu, né, que a partir da data de 24/5, os professores e demais profissionais da educação que atuam em escolas públicas serão vacinados contra a Covid-19. Foi anúncio feito nesse período, e a partir do dia 26 seria feita, começar essa vacinação. Inicialmente, saiu na mídia alguma coisa sobre o dia 31, mas esse período foi antecipado. Contudo, né, é importante reforçar a necessidade da manutenção dos protocolos de higiene, enfim. Por fim, pessoal, aí que vem as considerações que eu acho interessantes e que são as considerações e o posicionamento que a CISP, enquanto Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, estabelece aqui, com base naquilo que foi considerado, que foi levantado. Acho que é importante também o posicionamento da comissão, porque na realidade a apresentação dos dados por si só não induzia a nenhum tipo de conclusão a respeito. E aí a consideração foi feita. As considerações são feitas. Claro que isso não houve unanimidade nessas considerações. Dentro do conjunto de participantes, houve sim discussão, houve sim questionamentos, houve sim ponderações, como deve acontecer e está acontecendo no campus Itajaí intensamente. Acho que é legítimo isso e é devido esse tipo de procedimento. Mas aqui vão as considerações finais que envolvem o posicionamento da CISP. Então vamos lá, esse eu me reservo o direito de ler. A preservação da vida deve estar em primeiro lugar e consideramos importante respeitar as diferentes situações particulares dos servidores do campus verificadas através do formulário de consulta, sobre as quais não temos gerenciamento. Dessa forma, de modo a preservar a integridade física e emocional dos servidores e de seus familiares, sugerimos reservar ao servidor a liberdade de escolha para retornar parcialmente às atividades presenciais na fase 1. Ok? Bem pontuado. Para a adequação do campus às medidas sanitárias necessárias às demais fases. A efetiva liberação de novas fases do plano de contingência, sugerimos que permaneçam suspensas, requerendo uma nova análise futura pela CISP. Além disso, acompanhar semanalmente a publicação do relatório de avaliação de risco potencial da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, informando os servidores do status da nossa região e no próprio Estado. Contudo, é importante ressaltar para toda a comunidade acadêmica do campus que o retorno às atividades presenciais não significa que os protocolos sanitários não serão exigidos. Pelo contrário, devem ser reafirmados e fiscalizados, de modo a estabelecer condições básicas de segurança e convivência no âmbito da unidade. Ou seja, testagem de temperatura, distanciamento entre as pessoas, uso de máscara, higienização das mãos, uso de álcool 70, limpeza constante dos ambientes de circulação, isso deve ser mantido ou intensificado quando necessário. Quanto à imunização prevista para iniciar em 26 de maio por meio da vacinação dos profissionais vinculados às instituições de ensino, sugerimos também o acompanhamento do seu andamento e uma campanha para que todos o façam quando possível. A vacinação de servidores e outros profissionais ligados à instituição de ensino é fator determinante para a saúde dos servidores e seu eventual retorno às atividades presenciais. Em segundo lugar, percebemos a necessidade de realizar outras ações do campus para que os servidores e comunidade acadêmica possam desempenhar com segurança e qualidade todas as suas funções. Esse também é um papel da CISP colocar essa questão. Essas ações podem ser planejadas e executadas em consonância com os macroprojetos institucionais inseridos no pátio do campus. Por exemplo, na questão de urbanização propriamente dita, né? Capina e roçada do mato do terreno, com um programa de arborização e implementação de ambientes de descanso, atividade física e socialização. Além disso, o programa de saúde do servidor com incentivo à alimentação saudável e prática de atividades físicas como caminhada, ciclismo, dentre outros.
atenciosamente. Então, pessoal, apenas considerando, essa é a manifestação, deixa eu ver se eu paro aqui agora, parar compartilhamento de tela. Essa é a manifestação da CISP com relação ao que foi levantado, o levantamento feito no período entre 3 e 10 de maio, e, com base nos dados considerados, aquilo que a gente entendeu, ou a CISP entendeu, pelos trabalhos conduzidos pelo professor Matias, como adequados para que fossem encaminhados à direção para subsidiar a tomada de decisão futura. Tá certo? Quero agradecer a oportunidade da leitura, me perdoem se por acaso foi um pouco modorrento esse tipo de procedimento, mas acho que era devido colocar nesses termos, ok? Obrigado a todos, era isso que tinha colocado. Obrigado, Ubler. Bem legal essa pesquisa e tal, e gostaria de pedir para vocês que mantivessem isso rotineiramente, para a gente ir monitorando, né, como é que está as pessoas, né, como é que está a opinião delas, como é que é a percepção delas, que isso vai mudando também, né. Vejam a caminhada que a gente teve desde ano passado até hoje, né, desde quando começou. Então, e também gostaria de sentar depois com vocês para a gente pensar esses planos aí, que eu também já tinha conversado com o Wagner e com a Ana também, algumas coisas nesse sentido de, enfim, trabalhos de lazer, de confraternização, enfim, esse outro aspecto que o nosso campus falta desenvolver um pouco. Então, mais para frente eu gostaria de acertar com vocês também alguma ideia, algum projeto inicial. Desculpa, o Vanderly, desculpa, eu só peço desculpa ao Vanderly, rapidamente, mas só para complementar aquilo que foi colocado. Cabe destacar que a CISP, que até então era a comissão que no âmbito do campus ele tinha antes da pandemia, era uma comissão que não demandava ou não era dada tanto protagonismo a essa comissão. Contudo, com o advento dessa pandemia, as coisas mudaram substancialmente. Tanto é que muito do protocolo sanitário que vai ter que ser estabelecido dentro do campus passa pelo crivo da CISP, inclusive como aqueles que terão que operar esse processo. Isso é uma situação que nos coloca numa condição bastante desconfortável, porque nenhum de nós que estamos hoje presentes na CISP somos profissionais da área da saúde. Fomos capacitados, tivemos capacitações para isso, e esse posicionamento que a CISP toma, ciente das suas atribuições, ela leva em consideração, sim, uma questão que está colocada na nossa obrigação, nosso funcionamento, que é o aspecto propositivo, tá certo? Se volta a destacar que não foi uma discussão que houve a unanimidade em toda essa consideração, certo? Porém, esse foi o encaminhamento da maioria e a gente entende por bem deixá-la explicitada para a gestão. Ok, era isso. Obrigado, Ubler. E eu acho super importante uma CISP funcional, organizada, trabalhando. Essa pandemia ela vai trazer muitos impactos, não só no aspecto biológico, né, mas o mental também, né? E a gente vai ter que lidar com isso. Só para a gente organizar, pessoal, a Jéssica tinha levantado a mão, né? E daí, se ela quiser comentar alguma coisa, só para lembrar que o item de pauta número 3 é só uma apresentação, tá? A gente não vai deliberar nada. Aí no quarto, que é o acionamento da fase 1, aí entra a discussão mesmo sobre se acionamos ou não. Enfim. Jéssica, tá com o microfone? Consegue falar? Acredito que sim. Você me escuta? Sim, perfeito. Vai lá. Então, boa tarde. Eu vou começar me apresentando, porque pelo que eu vi aqui na lista de presença, nem todos me conhecem. Eu sou professora de matemática aqui no campus, eu sou formada em matemática, mas eu também sou uma profissional da área de saúde. Eu sou formada em farmácia clínica e industrial, só não atuo atualmente na área porque sou docente com dedicação exclusiva. Dentro da minha atuação como professora de matemática, eu trabalhei bastante tempo também na cadeira de estatística, que é uma área da matemática que eu gosto muito. Queria agradecer o professor Hibler por apresentar esses dados. Acho que realmente, como o Posas disse, levantar esses dados é uma coisa fundamental para a gente tomar a decisão baseada em dados. Eu já tinha conversado antes com o professor Matias, que também é membro da CISP, que eu saiba,
sobre essa necessidade da gente estar criando também uma rede de acolhimento, porque, como Posas disse, os impactos psicológicos e físicos dessa pandemia, eles vão durar, tá? E eles são bastante amplos. Atualmente é muito difícil encontrar alguém que não perdeu algum conhecido, né? A gente tem mais de 450 mil mortes no Brasil. Mas eu pedi a palavra, na verdade, para comentar uma coisa sobre o levantamento de dados em si. A gente tem que tomar muito cuidado com a parte da estatística de apresentação e de interpretação dos dados, porque às vezes a gente faz uma pergunta que nem sempre a gente percebe que ela está direcionada para uma coisa um pouco diferente do que a gente queria quando escreveu. O professor Hibler apresentou aqui que a maior parte das pessoas está, por exemplo, cansada física e emocionalmente após um ano de atividades não presenciais. Eu queria pontuar que essa questão, por exemplo, ela não consegue separar o que é de estar em casa e o que é de estar vivendo uma pandemia, né? Então, até que ponto nós estaríamos melhor fisicamente e emocionalmente se nós estivéssemos vivendo essa pandemia e trabalhando presencialmente? Então, eu acho que essa pergunta, ela realmente não trouxe a totalidade do que o professor Hibler tentou apresentar. É bem comum, assim, a gente quando cria um questionário, a gente não vê essas particularidades que uma pessoa de fora às vezes vê. Então, eu queria só pontuar que a gente, como um todo, como ele apresentou nos dados, não está tão bem física e emocionalmente, estamos com o psicológico abalado, estamos fisicamente abalados, mas que, diferentemente do que estava na pergunta, que estava relacionado às atividades não presenciais, a gente não pode implicar que isso é necessariamente o fato de estarmos afastados do trabalho, né? Tem toda essa questão da pandemia em torno de nós. E me coloco à disposição como profissional de saúde e como profissional da área de estatística para ajudar em futuros levantamentos, que é muito importante e esses dados realmente devem embasar nossa decisão. Acredito que as decisões dessa fase 1, da fase 2, elas têm que ser tomadas não com base na nossa opinião, de se a gente está pronto ou não para voltar, mas, como o professor Hibler colocou, com um levantamento de dados, de como estão os nossos servidores, de como estão nossos alunos, até que ponto a taxa de transmissão ou a taxa de imunização da nossa população permite a gente votar. E, para isso, é muito importante esse trabalho de levantamento de dados. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigada. De nada, Jéssica. Agora você clica lá no teu nome e põe limpar status. Aí abaixa a mãozinha. Uber, você tá com a mão levantada. Então eu talvez tenha esquecido, mas eu vou aproveitar aqui para agradecer a Jéssica. Acho que é fundamental esse tipo de consideração e basicamente é muito importante que as análises sejam desenvolvidas por quem tem a expertise para isso. Na realidade, nós fizemos um levantamento, foram basicamente medidas de posição, né? Não trabalhamos com inferência, medida de dispersão, até por questão de estrutura para isso, mas a ideia era disponibilizar um panorama, alguma coisa que fosse uma visão mais ampla sobre a situação atual dos servidores. Obviamente que a partir do momento que nós estabelecemos algumas variáveis, poderíamos entender que essa questão poderia decorrer ou não da pandemia, ou sim daquela condição anímica em função da situação de afastamento, de isolamento, de trabalho remoto, que realmente colocou uma carga de pressão muito grande sobre os servidores. Isso foi mais uma visão geral panorâmica e que não deu para entrar nesse detalhamento, inclusive porque teríamos que usar uma outra metodologia para trabalhar. Era isso. Obrigado. Abaixou, sim. Tranquilo. Davi, Davi? Depois a gente vai para o próximo item de pauta, tá? Certo. Inclusive, ao meu ver, já é quase que o mesmo item, né, de pauta. Poderia até ser resumido em um item só, já abordando o inicial, esse posicionamento da CISP. Primeiro, gostaria de parabenizar toda a equipe ali da CISP. Nós somos um instituto de ciência e tecnologia, né? E isso é ciência, não a gente trazer um debate
na questão da nossa opinião própria, mas sim fundamentada em dados e estatística, né? Por mais que como a companheira Jéssica mencionou, que vão ter dados que vão faltar ali, taxa de imunização, não só municipal de Itajaí, mas regional, porque nós sabemos que temos alunos tanto de Balneário, Navegantes, temos servidores da Grande Florianópolis, temos servidores Joinville, Jaraguá, então a gente precisa saber uma taxa de imunização da nossa macro-região, né? Não só municipal. Então, isso é um dado que a gente precisa ter a se considerar também. E lembrar que, apesar de parecer próximo a imunização dos servidores da educação, só a imunização de servidores da educação não é suficiente para que a gente tenha um retorno seguro, porque muitas pessoas que vamos estar em casa, nossos maridos, esposas, filhos, pais, mães, podem não estar vacinados, né? Como o próprio documento da CISP mandou, uma porcentagem muito grande das pessoas ali ou tem comorbidade ou residem com pessoas com comorbidade e idosos, inclusive, né? Então, é algo que a gente precisa levar em consideração, não só a imunização de servidores, né? Mas sim uma imunização em massa, que é diferente de uma imunização só dos servidores da educação, né? Então, acho que por enquanto é isso, esperar para o próximo ponto de pauta para a gente poder entrar mais no assunto, né? Mas era mais para parabenizar essa pesquisa, que é importantíssima. Pessoal, então vamos para o próximo item de pauta, onde a gente vai, já te respondo, Roberto, onde a gente vai entrar de fato no acionamento da fase 1 do plano de contingência. Se a gente aciona ou não, a gente discute um pouco e depois a gente decide. Roberto, é só procurar o teu nome ali, clica com o mouse ali, daí aparece status, tá? Aí você define o teu status. Eu vou apresentar aqui para vocês o nosso plano, a parte do acionamento de fase, tá? Desculpa, a fase 1. Tá, para outra tela, senão eu vou me perder aqui. Ai, caramba. Eu acho que eu tenho que tirar o Ubler, né? Não, o Ubler estava de apresentador e eu tenho que ser apresentador. Pronto. Agora é possível. Então, pessoal, a fase 1 do nosso plano de contingência do campus, tá, que era um pouco diferente de outros campos, ela prevê preparação do campus para retorno às atividades presenciais, limpeza e desinfecção, sinalização do campus, fixação de equipamentos, disponibilização de EPIs, capacitação da comunidade acadêmica como um todo, em relação aos protocolos de biossegurança, né? Dimensionamento do número de servidores e dos setores que necessitam trabalhar na fase 2 e mapeamento de espaços a serem utilizados de horários, fluxo de atividades para a fase 2. A fase 1 no nosso campus, ao contrário de outros campos, eu acho que eu vou responder agora, Sabrina, eu vou explicar o porquê. Ela não prevê entrada de estudantes, tá? Por quê? Porque na construção do nosso plano local, nós havíamos entendido na comissão que faria mais sentido a fase 1 ter só servidor
para preparar o campus e só permitir que estudantes pudessem acessar o campus quando o campus estivesse preparado. Quando a gente fala preparar o campus, a gente está dizendo sobre entrar nos laboratórios, separar as cadeiras, marcar o chão, o espaço onde fica o professor, colar informações de como higienizar a mão, setas que indicam fluxo nos corredores. Enfim, tem uma série de trabalhinhos que tem que ser feito no campus para que a gente esteja apto a receber estudantes no campus da maneira segura. Por exemplo, o elevador tem que ser, um deles a gente vai bloquear, o outro vai ter um adesivo informando que é só para pessoal de limpeza ou para pessoal com dificuldade de locomoção. Enfim, tem que dispor os pedilúvios pelo campus, né? Então, não faria sentido fazer isso e, ao mesmo tempo, ter estudantes dentro, né? Por que a gente fez isso? Porque a gente entendeu que faria mais sentido e, a todo instante de tempo, foi garantido que os campos teriam autonomia para fazer a sua versão baseado nas diretrizes do campus do Plano de Segurança Sanitária. Tá? Então, lá para o final de dezembro, numa última revisão de plano que foi enviado para o Consup, houve essa alteração, essa inclusão na fase 1 de TCC, TI, não sei o que, mas nós achamos que aqui não tinha que ter. Então a gente manteve do jeito que é. Tá? Outra dúvida que tem surgido bastante é se acionar essa fase pode obrigar pessoas a vir ao campus. Não existe essa possibilidade. Tá? Eu estou tentando achar aqui no... Organização, na fase 1, né? Organização dos servidores por horários de trabalho, levando em conta a necessidade de distanciamento, a possibilidade de trabalho remoto, as demandas do setor e a existência de servidores em grupo de risco ou que residam com crianças menores, idosos, pessoas com comorbidade. Então, a fase 1, ela não trata de pessoa... vamos dizer assim, ainda está em aberto ou ainda está na mesa a possibilidade de trabalhar, continuar fazendo os seus trabalhos em casa de maneira remota. A gente vai fazer essa preparação do ambiente escolar apenas com voluntários. Tá? Eu vou consultar na comissão local do campus quem pode ajudar, tá? Quem se disponibiliza, acho que deve entrar naqueles 30% que o Ubler mostrou, quem tem interesse em vir ao campus e ajudar a preparar o campus, tá? Voluntariamente, não é obrigatório. Para entrar no campus, a pessoa tem que vestir máscara, não pode entrar de qualquer forma, tem que higienizar as mãos, todos os ambientes a gente mantém com as janelas e portas abertas, e a primeira coisa que será feita quando esse grupo de voluntários, quando eu tiver o nome deles em mão, é fazer um treinamento com eles. Tá? A questão de voluntários subentende-se aqui, organização do servidor, tarará, tarará. Se para dar algum tipo de segurança precisar colocar voluntário ali, a gente coloca. Esse é o espírito do documento. Se a gente tem no documento que são mantidas as atividades não presenciais, remotas, se os professores continuam tendo o critério de decidir se quer continuar suas aulas à distância ou não, enfim, podemos botar voluntário lá. Para mim parece até um pouco redundante, mas, enfim, se for dar segurança para as pessoas, a gente pode pôr no texto ali. Se o colegiado aqui aprovar, é uma versão 2
versão 3 do plano de ação. Tá? Esse documento aqui está na página do IFSC, tá? É publicado. É público, desculpa. Acesso público. Informações centralizadas, IFSC, Covid-19, tá? Outra coisa que é importante mencionar. A gente acionando essa fase, não podemos acionar a fase 2, tipo, amanhã. Tem que ter 15 dias, e para acionar a fase 2, precisa uma série de critérios, dos quais a gente não completou ainda. Qual seria? Aprovação do plano de contingência no município. Tá? Então, nesse momento, o que a gente está discutindo é se a gente consegue ir para a fase 1 ou se fica na fase 0. O plano de contingência no município, a gente faz um mês que está enviando e voltando com modelos e vai ser ainda avaliado. Então, ainda está um pouco atrasado. Então, não está nem no cenário ainda fase 2. De novo, quando que vai ser acionada a fase 2? Eu não sei, gente. Mas cabe ao colegiado. Espero que tenha alguma outra análise desse tipo da CISP, porque a situação daqui a 15 dias é outra, daqui a 30 dias é outra, né? O cenário local muda muito. Então, acho que é importante a gente ter bastante rotineiro esse tipo de questionamento ali, de análise, né, de pesquisa. Daí gostaria que a professora Jéssica ajudasse ali a melhorar o instrumento. Então, quando a gente fala de fase 1, é isso. Tá? Não conseguimos, gente, preparar o campus do jeito que está hoje. Só um pouquinho, pessoal. Não, Sabrina. Por isso que eu falei, se houvesse essa inclusão dessa palavra validação, se o colegiado aqui aprovar, já está aprovado. O que eu tenho dito é o seguinte, eu acho que as pessoas estão com medo em relação à fase 1, que na minha opinião não faz sentido. Tá? A fase 1 do nosso campus não é igual ao de outros campos. Ela não prevê que aluno em lugar nenhum, tá escrito até aqui em algum lugar. Canto superior esquerdo, Paulo. É apenas preparação do campus, tá? E envolve apenas servidores e funcionários terceirizados. E não obriga ninguém. E, de novo, pauta do colegiado de campus que trate sobre acionamento de fase vai ser uma constante, gente. Nós vamos a cada 15, 20 dias estar trazendo essa pauta, não só para avançar, tá? Pode ser que a gente entre numa situação aqui na cidade ou na região péssima e que a gente, no acionamento, alguém peça para colocar na pauta e a gente chega a entender que tenha que voltar para a fase 0, fecha tudo. Inclui todos, Sabrina. Não, é todos. Sabrina, a gente tem hoje atividades essenciais no campus. Inclusive, houve casos de servidores que queriam ir lá e eu falei, cara, você não pode ir, é melhor você ficar em casa. A pessoa estava querendo ir para ajudar, eu falei, é melhor você ficar em casa. Porque a fase 0, né? Então, eu tenho essa... eu não entendo assim, Roberto, não está escrito ali que é obrigatório, entende? Da mesma interpretação que você tem que, se não está escrito que é voluntário, não vai ser voluntário, a mesma interpretação eu faço, não está escrito que é obrigatório, então não é obrigatório. Está escrito lá que considera a possibilidade de trabalho remoto, a existência de servidores em grupo de risco.
eu vou te dizer aqui na tabela, aqui em cima, o levantamento que a gente fez com os servidores, por exemplo. Quantos servidores podem voltar apenas na fase 5? A biblioteca não tem ninguém. 4 sem objeções. Mas a coordenação pedagógica, dos 10, 7 só na fase 5, 3 não tem objeções. Então, está colocado uma tabela aqui que indica já que algumas pessoas apenas estariam aptas a vir agora. Outros aqui, por quais motivos não importa, porque tem a questão da pessoa, né, de guardar o sigilo dela. Aí eu disse que vem apenas na fase 5 e eu estou respeitando, eu não estou nem perguntando o que é. Entende? Então, a questão aqui que se coloca da fase 1 é: eu preciso ter um tempo, uma autorização para que venham servidores ao campus me ajudar a preparar. Porque senão, quando lá na frente, quando permitirem a gente fazer isso, a gente vai ter que atrasar mais 2 ou 3 semanas para preparar o campus. Entende? E só depois o aluno vai poder vir. Eu acho que é perder tempo desnecessariamente. Pessoal, eu acho que eu já falei bastante, eu vou abrir para... A Roberta está inscrita ali. Boa tarde, então, a todos. Eu vou me manifestar como um representante suplente, né, dos docentes e também pelas escutas que a gente fez do transcorrer desses dias entre a aprovação da fase 1 e a discussão que isso seria votado, qual seria o posicionamento, né, das pessoas que me confiaram para estar nessa vaga, né, visto que eu estou aqui não por mim apenas, mas com essa representatividade, né? Então, a gente tem a obrigação de ouvir os pares para poder dar um posicionamento não pessoal, né? Mas um posicionamento coletivo, né? Então, há cerca aí de uns 30 dias já se começou essa discussão, como é que a gente se posicionaria, enfim, referente a essas questões do retorno na fase 1, né? E então, a partir disso, eu comecei a escutar os colegas e nessas conversas eles propuseram a confecção de um documento, um abaixo-assinado, para se posicionar referente à votação da fase 1 para frente, né? Não apenas na fase 1, como um todo, né? Como o nosso plano, né? Qual é o posicionamento desses colegas, né? E me coloco, então, nesse grupo também. Então, a gente gostaria de se manifestar a partir deste documento, né? O nosso propósito, então, único e exclusivo, é salvar vidas, né? Servidores, terceirizados e os seus familiares. E de não colaborar com a proliferação do vírus, né? Dentro de nosso campus e dele para fora, né? Podendo sermos, então, um vetor dessa disseminação ao voltarmos, né? Então, diante disso, alguns professores se posicionaram, a gente dividiu a carta para que todos pudessem compartilhar com outros colegas, não apenas docentes, né? E manifestar, né? Já que é legítimo essa nossa colocação de nos manifestarmos nesse momento que é a nossa assembleia, o nosso plenário referente a esses temas que estão sendo colocados aí, né? Então, a carta, a partir desse momento, dessa discussão do grupo, ficou pública, e isso já vai fazer mais de 15 dias, onde eu também dispus ela aos demais membros colegiados, né, que são os titulares, colocando, né, a posicionamento desse grupo, que a partir disso estaria sendo coletados as assinaturas diante desse documento, né, não pedindo nenhum sigilo, e que eles poderiam, né, diante de não pedir sigilo, divulgar essas nossas colocações, esse nosso pensamento, a forma como a gente estava vendo aquele momento, né? E que ainda estamos diante de 15 regiões em estado gravíssimo, né? Uma em estado grave, 450 mil mortes, né? 71%
dos nossos servidores que votaram que não se voluntariam, 35,5% desculpe, 64,5% que estão se sentindo totalmente inseguros do retorno, certo? 26% que se colocam que não teriam necessidade de retornar ainda neste momento, diante de tudo que se coloca, diante de que não estamos imunizados, né? E que poderíamos representar esse vetor, né? E também os nossos estudantes, pela própria situação em que se colocam até se deslocar ao campus, né? Então, diante disso, eu gostaria de ler, é uma carta curta, né? Aos colegas essa manifestação e posicionar, né, os colegas que se subscrevem nessa carta, nesse abaixo assinado, ok? Então, vamos lá. Aos membros colegiados do Campo Itajaí, reafirmando o compromisso com a educação e com a vida, e em consonância com mobilizações dos outros trabalhadores da educação de diferentes regiões do estado de Santa Catarina e do país, os servidores do IFSC Campus Itajaí, abaixo assinados, reivindicam que antes da implantação de qualquer fase do plano de contingência para o retorno presencial das atividades, seja garantida a vacinação contra o Covid-19, conjuntamente com a redução dos indicadores do contágio da doença, visando a segurança da comunidade interna e externa ao campus. Tais reivindicações se baseiam em dados científicos que apontam que 15% das pessoas infectadas por SARS-CoV-2 desenvolvem formas graves da doença, com a devida referência. Nessa perspectiva, a vacinação contra a Covid-19, aliada à redução dos casos de contágio, é a principal ferramenta disponível para o controle da pandemia no momento. No entanto, devido à baixa disponibilidade de vacinas no país, o Plano Nacional de Vacinação priorizou a imunização de indivíduos que apresentam maior risco de infecção. Os trabalhadores da educação de todos os níveis de ensino, por sua vez, estão enquadrados nessa categoria, por ser o ambiente escolar considerado um local potencial para a transmissão dos vírus. Plano Nacional de Vacinação 2021. Mas, até o momento, não temos uma data certa prevista para essa imunização da classe. Ademais, apesar de as vacinas contra a Covid-19 disponível hoje reduzirem comprovadamente a gravidade da sintomatologia, evitando hospitalizações e óbitos pela doença, elas não impedem, no entanto, a circulação do vírus. Assim, mesmo que protegida de quadros graves da doença, uma pessoa imunizada ainda pode servir de vetor, transmitindo o agente infeccioso para indivíduos não vacinados, com a devida referência. Em geral, vacinas tendem a reduzir também a taxa de transmissão das doenças, porém, somente quando há altas coberturas das vacinas de população, com a devida referência. É importante destacar que grande parte do segmento discente do campus Itajaí não se enquadra como grupo prioritário para imunização e não há previsão de vacinação contra a vacinação contra a Covid-19 para a população adulta em geral. Além disso, partes significativas dos estudantes são menores de 18 anos, não havendo qualquer expectativa de imunização para essa faixa etária, uma vez que as vacinas disponíveis apenas recentemente começaram a ser testadas nesse grupo. Dados de 9/5 de 2021 para a região de Itajaí apontam que a taxa de letalidade da Covid-19 é de 2,3%, com a devida referência, apresentando taxa de ocupação de leitos de UTI reservado para a Covid-19 de 98,6%, sendo o risco potencial da região classificado como gravíssimo, com a devida referência. Cabe recordar e ressaltar ainda a responsabilização objetiva dos gestores derivada de eventos produzidos a partir de um retorno presencial, com a ciência do quadro já descrito. Essa responsabilidade pode tornar-se subjetiva e solidária com os demais membros na esfera administrativa e não exclui as demais esferas. Diante do exposto, para preservar a saúde e a vida de toda a comunidade do campus Itajaí, é essencial que sejam mantidos os cuidados adotados pela instituição desde o início da pandemia, no que se refere ao isolamento social,
atrelando o retorno às atividades presenciais a uma drástica diminuição dos índices de contágio na região de abrangência do campus e a imunização da população. Em outras palavras, entendemos que este não é o momento de acionar qualquer fase que permita o retorno presencial de alunos, servidores ou terceirizados. Subscrevem essa carta Alfei Ferreira de Souza Júnior, Aline Miriane Guerrios, Beatrice Correia de Oliveira Gonçalves, Carlos Alberto Souza, Kátia Maria Alves Monteiro, Davi Cel Ian, Durley Maria Bernardon Rebelato, Jéssica de Aguiar França, João Carlos Pozo, João Henriques Alves Grava Molina, Joel Brasil Borges, José Rodrigo Bart Adams, Caroline Correia, Laura Pioli Kremer, Luciana Mafra, Luiz Antônio de Oliveira Proença, Marcelo Palma de Oliveira, Márcia Dowitz Gouveia, Márcia Estela Barentim da Costa, Maressa Daniele Doussan, Maria Letícia Nastari Milas, Melina Chiba Galvão, Michele Silva Valadão, Orlando de Miranda Filho, Paula Maiara Zuanazzi, Paulo Henrique Santos da Fonseca, Paulo Roberto de Oliveira Bonifácio, Rita Inês Petrioski Peixe, Roberta Nara Sodré de Souza, Robson Piacente Alves, Rodrigo Cavaleri, Gerhardinger, Rose Fernandes de Souza, Sabrina Cassimiro Fonseca de Oliveira, Vânio Demétrio. Num total de 40 votantes, sendo 11 tais, 29 professores, e desses 29 professores, 28 titulares e efetivos, e um substituto. Neste sentido da carta, também discutimos que há que se conversar sobre propostas para do que a gente vê mais complexa e a discussão que vai se apontando, né, nas falas dos nossos estudantes, que a gente acaba escutando, por exemplo, sobre os formandos, né? O que ofertar a eles para viabilizar as suas formaturas, que é um dos principais contextos que nos angustiam. Então, a gente tem que pensar que o contexto atual ele é diferente do que está um ano atrás. Logo, eu acho que a gente teria que se reunir nos colegiados dos cursos, certo? E debater adaptações às condições das unidades curriculares que estão com problemas de dar a transcorrência até o momento num formato ANP, para propiciar a formatura desses estudantes, já que é de direito deles não se submeterem a uma situação de risco devido à situação da pandemia que nos encontramos, certo? Nós propomos também discutir o acionamento após 3 semanas de estarmos em bandeira azul, que seria um risco moderado, e estarmos imunizados. Esse é o posicionamento que eu trago para vocês, dos colegas, e que eu gostaria de deixar claro na reunião, esse abaixo-assinado dessas 40 pessoas, servidores de nosso campus Itajaí, sobre as suas preocupações e sobre o não retorno nas fases, nesta e nem as que seguem, até que a gente esteja devidamente imunizado, até que tenhamos o risco baixo, né, dado por essas bandeiras que estão se apresentando, que a gente considera que estariam melhor nessa bandeira azul, né, que seria um risco moderado, e estamos vacinados, para que as pessoas não se sintam com esse medo, né, com esse pavor do retorno, né. Seria essa a minha colocação, né, até o momento, agradeço, e coloco, né, à disposição para que outros colegas, então, apreciem a colocação. Obrigada. Pessoal, só uma questão técnica aqui, ver se vocês concordam. Desculpa quebrar tua sequência aí, Roberto. A gente está tendo um problema aqui, faz uns 5 minutos eu estou tentando... a gente está com o número de usuários cada vez menor, a sala, eu não sei o que deu. Eu gostaria de sugerir a vocês se a gente pode sair todos da sala, depois eu reabro, a gente volta, tá? Para ver se ela volta ao normal, porque está impedindo pessoas de entrarem, tá? Nós já chegamos a ter 70 e poucas pessoas e agora estão em 47,
e não aparece notificação. Eu vou encerrar, tá, a sala e depois a gente volta, tá? No mesmo endereço. Desculpa interromper. Sim, professor, falar. Os alunos não estão conseguindo entrar. Eles que não estão conseguindo entrar lá, os alunos, os calouros. Então, é isso que eu quero falar. Porque assim, existe uma limitação de 75 pessoas na sala, sabe? Se a gente precisa, existe um apelo da comunidade acadêmica, tanto de servidores quanto de discentes, para participar. Se todo mundo quiser entrar, não vai caber. Esse é um detalhe crítico. Talvez isso tenha sido algo que começou a gerar esse problema. Então, dá para transmitir, o Guilherme Piazetas já fez isso, o Daniel Ouro também, dá para transmitir isso no YouTube, e aí pessoas conseguem acompanhar. Isso dinamiza. E, Posa, só vou te recomendar que daí tu faz o encerramento e não o sair da sala para poder fechar a gravação. E depois nós vamos ter que reiniciar uma outra gravação, entendeu? Tá bom. Obrigado aí pela dica. Você me ajuda depois com a transmissão? Cara, eu nunca fiz. Eu poderia pedir auxílio ali para o Daniel, o Daniel Ouro, ou então com o Guilherme Piazeta, que eles têm mais a manha do que eu, cara. Eles estão aí.